Amados irmãos, com a força e a condução do Espírito Santo, continuamos a missão do próprio Jesus, que é anunciar a boa nova da justiça, da verdade e da paz a todas as pessoas. Que neste domingo sejamos animados a redescobrir a beleza e a profundidade da leitura cotidiana e da oração pessoal e comunitária com a palavra de Deus. Alegres, iniciemos cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Deus está presente aqui. Quero saudar a todos que estão aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Saúdo a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, as TVs Irmãs, rádios Irmãs, pelo aplicativo da Obra Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Filhos queridos, a palavra de Deus, vamos celebrar. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Mais uma vez, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Deus está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos chamados a celebrar e nesta liturgia refletir sobre o grande valor da palavra. A palavra de Deus que vem para converter, tocar os corações, mudar a nossa vida. A palavra de Deus que nos é dirigida, em que Jesus, com a sua presença, veio transformar a todos. Por isso, vamos pedir perdão. É verdade que a missa são duas mesas, a mesa da Eucaristia, a mesa da palavra, que estão intimamente ligadas. E é o momento, sem dúvida, de voltarmos ao projeto de Deus. Peçamos perdão pelas vezes em que não nos abrimos a esta palavra transformadora, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia, compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor, o glória. Glória a
Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Siga o nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Qual a sua intenção? Aqui presente no santuário, mas você que me acompanha pela TV, rádio, ali de dentro de casa, qual a sua intenção ao Senhor? O que você quer apresentar com confiança? Diante do Senhor, também colocamos os nossos associados. Silvana Souza de Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Vânia Maria de Paula Pasqueto, São Paulo, capital. Rosilene Ferreira da Serra, Itapaci, Goiás. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo é a palavra que se faz pessoa no meio dos homens, a fim de levar a libertação e a esperança, especialmente aos oprimidos e sofredores. Ouçamos. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiquei tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório hoje
é o Salmo 18 e sua antífona é: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Todos. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Salmodiemos. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Bem bonito. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio para a cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. É fácil dizer sim, é fácil dizer não quando a palavra chega. Vamos cantar essa antífona enquanto nos sentamos e nos preparamos para essa parte. É fácil Dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Mais uma vez. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. O Papa Francisco decidiu estabelecer o terceiro domingo como o domingo da palavra. No Brasil não é muita novidade, porque já havia o domingo da Bíblia em setembro. Mas a nível mundial foi estabelecido neste. Então hoje, naturalmente, toda a reflexão é sobre a palavra de Deus. E como diz essa antífona, quando a palavra do Senhor passa, nada mais fica do jeito que já foi. E a mais pura verdade, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas tanto o sim quanto o não dói, porque tem consequências. Vamos ver na liturgia, e eu quero começar hoje com a primeira leitura, que é do livro de Neemias. Mas antes eu preciso contar. Este livro, ele foi escrito
100 anos depois que o povo voltou do exílio. Entenda bem, o povo foi para o exílio e lá ficou escravo, lá perdeu terra, lá perderam as suas raízes, perderam o templo de Jerusalém e se desviaram de Deus. Pela mão de Ciro, eles retomaram a terra prometida. E eles chegaram e esperavam que tudo seria maravilhoso. Pois é, não foi. O que aconteceu? Eles trouxeram os costumes errados. Eles trouxeram deuses pagãos. Eles trouxeram formas injustas de governarem, de comerciarem. E acabou o quê? Se tornando um caos. Foi quando o grande imperador persa, Xerxes, tem até um filme, ele existiu, mandou que fosse para Jerusalém um homem muito letrado, chamado Esdras, e disse: vá lá, você que conhece a cultura judaica, você que conhece a Torá, você que conhece as leis, veja o que está acontecendo. Foi quando Esdras se deu conta que o povo havia se distanciado de Deus e esquecido o básico dos básicos da lei de Deus. E por terem esquecido a palavra, a lei de Deus, eles estavam naquele caos. Bom, se a gente atualizar um pouquinho, não vai ver muita diferença, né? Porque eu acredito que a salvação do mundo, do Brasil, não está nas mãos de políticos. Está numa volta a ser cristão, a viver a palavra de Deus. Concorda comigo? Se o ser humano se debruçar sobre a palavra, ele não consegue ser injusto, ele não consegue criar uma situação tão caótica, tão violenta. Pois Esdras faz algo impressionante. Ele estuda a lei e convida todo o povo de Jerusalém, judeus. Nós vamos fazer um momento litúrgico. E é essa leitura. E diz que ele coloca uma estante, o povo reunido, ele abre a estante com a Torá, a leitura da lei, o Pentateuco, mais prático, os 5 primeiros livros, e do meio de manhã até o meio-dia, ele lê a lei de Deus. Bom, nossas missas duram 1 hora e pouco, e o povo já está louco para ir embora. Mas ali foi de manhã até o meio-dia. E quando terminou, que ele proclamou a palavra de Deus, que fez o povo compreender como Deus pensou para o seu povo, as leis, os mandamentos, e referente a tudo, ao religioso, ao Shabat, ao perdão das dívidas, a honestidade. Qual foi a reação do povo? Começaram a chorar e se arrependeram profundamente por terem se desviado do plano de Deus. É lindo esse texto, meus irmãos, não tenho como esmiuçá-lo, mas aqui está claro, e esse é o objetivo da primeira leitura. Ora, quando nós nos reunimos no domingo, que por 1 hora e pouca, quando não é uma missa como essa, que tem horário para começar e terminar um pouco mais, e eu nunca tenho pressa de terminar a missa, qual é o primeiro momento que nós temos? É com a palavra. Então a pergunta que nos cabe: será que nós temos compreendido bem a vontade de Deus em nossa vida a partir da palavra? Será que a palavra de Deus, meus irmãos,
falando em palavra, 17 anos no programa de rádio, e desde o meu primeiro programa, que aconteceu lá na Clube, é a mesma estrutura, a leitura orante. Com que propósito? Faz parte do carisma da obra Evangelizar é Preciso, a Léxio Divina, a leitura orante, para que a palavra de Deus, ela entre nos nossos ouvidos, ela desça no nosso coração, ela mude o nosso pensar, ela possa ser para nós um direcionamento de vida. E nesta primeira leitura, é isto que acontece. Mas nós que somos de missa, nós que somos de leitura da Bíblia, será que a palavra de Deus tem provocado mudança de vida, transformação de vida? Alguém me perguntava, mas como que a gente faz isso? Sabe, meus irmãos, aquilo que os olhos leem, o seu ouvido escuta, vai ficando na mente. E a gente faz de tal forma e tanto, que quando você está numa ação, você não vai ter tempo de abrir a Bíblia e pesquisar. Mas os conceitos, os princípios morais estão tão internalizados que fluem naturalmente. O discernimento, certo, errado. Você está no meio, você está numa encruzilhada, você tem que tomar uma decisão rápida. Se você tem internalizado os valores de Cristo, na hora, é natural. Você vai saber, isso não é de Deus. Isso agora não é de Deus, eu não quero. Isso procede. É o discernimento do certo e errado, do bom e do ruim, do justo e do injusto. Por isso, Esdras, ele faz com que o povo se volte à palavra de Deus. E na sequência da leitura, sabemos que o povo dá uma guinada. Esses dias alguém me perguntava, padre, como é que eu sei o que fazer, o que não fazer? Eu disse assim, olha, quando você tiver dúvida, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Você terá a resposta. Mas é verdade que para isso tem que se conhecer sobre Jesus. Aí vamos para o Evangelho. Mas antes do Evangelho, se você entendeu bem a primeira leitura, por isso foi cantado este salmo lindo, que é o 118b. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vamos repetir juntos? Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Para mim, para a família, para o mundo. O espírito e a vida no mundo está na palavra de Deus. E eu dizia um pouquinho antes, uma das formas de discernirmos o que Jesus faria nesta hora. Daí que vem esse maravilhoso Evangelho. E nós estamos retomando no tempo comum o ano C. Eu sei que é um pouco técnico, mas eu gosto de explicar. Ano C, e durante todo o ano nós vamos o evangelista Lucas. Põe isso na tua cabeça, Lucas. Nós vamos ter a possibilidade de ver todo o evangelho de Lucas nas missas dominicais. E veja como começa o evangelho. Lucas, ele começa o evangelho dando algumas notas particulares do seu evangelho, como por exemplo, ele diz assim: muitas pessoas, já tentaram escrever a história. Lucas está escrevendo este texto mais ou menos no ano 80, depois da morte de Cristo. Quem já escreveu antes? Marcos já escreveu. Quem já escreveu antes? Mateus já escreveu, João não. Então ele diz, muitos já escreveram. Quem já tinha escrito? Paulo
já tinha escrito as cartas. E ele diz assim: escrever o quê? Preste bem atenção, meus irmãos, a palavra de Deus não é conto de fada. A palavra de Deus não é história da caronchinha. A palavra de Deus não é um livro filosófico. A palavra de Deus tem um outro propósito. Lucas diz assim: escreveram os acontecimentos que se realizaram entre nós. Gente, isso é muito forte. Acontecimentos, fatos. Ele está começando o evangelho a dizer assim: o que eles escreveram, o que eu vou escrever são fatos, fatos verídicos de um homem histórico chamado Jesus. Para nós cristãos e católicos, para quem acredita na palavra de Deus, isso é muito importante. A Bíblia fala de fatos, acontecimentos. E quem garante esses acontecimentos? Lucas vai dizer: aqueles que desde o princípio deram testemunhas, testemunhas oculares. Quem são eles? Me diga, quais são as testemunhas oculares dos fatos, dos ensinamentos, dos milagres de nosso Senhor? Ajuda, gente. Eu sei que parece que eu estou fazendo interpretação de texto, mas de fato é. Quem são eles? Apóstolos: Pedro, João, Tiago. Eles foram a fonte, ministros da palavra, pessoas que pregaram, pessoas que ensinaram. Assim sendo, Lucas ainda vai dizer: eu fiz um estudo cuidadoso. Isso é importante, porque mesmo no tempo de Lucas, haviam panfletos que nós chamamos de apócrifos, que eram muito fantasiosos. Haviam outros escritos, mas que a igreja muito cedo leu e falou: isso não bate com a realidade, isso é muito fantasioso, e não foi aceito. Lucas está dizendo que ele pesquisou e decidiu escrever de forma ordenada. Não que os outros não eram importantes, ele quis colocar ordem. Como ele fez? Começou desde o nascimento. Lucas começou desde a anunciação, o único que escreve sobre o nascimento de Jesus. Escreveu para um homem, Teófilo, e para nós. Com que objetivo? Por que a palavra de Deus foi escrita? Por que a palavra de Deus é pregada? Por que a Bíblia tem que estar nas nossas mãos? Por que a palavra de Deus, como eu digo há 17 anos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Por que eu insisto que a última coisa não é ficar olhando o WhatsApp? Tinha que ser a palavra de Deus. Não é revista de tititi e nem é Instagram da fuxico da vida alheia. Cuidado com os mexericos. É a palavra de Deus. Ele diz: para que você possa verificar a solidez do ensinamento. Lembra de Esdras? O povo que se perdeu e pela palavra de Deus mudou de vida. Por que a palavra de Deus é importante na nossa vida? Para que nós possamos rever a nossa fé, repensar a nossa fé e criar solidez. Meus irmãos, nós temos que ter solidez na fé. Não é porque alguém fala uma coisa: eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em religião, eu não acredito mais em nada. Isso significa imaturidade. Quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, mais sólidos somos na fé. Repita isso: quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, Quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, somos mais sólidos na fé. Somos mais sólidos na fé. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, se na primeira leitura as pessoas se perderam e nós nos perdemos e iam voltar à palavra, o Evangelho vem nos dizer: é um voltar
a Jesus Cristo das Escrituras. Se um dia você se perder, eu vou até te dar um conselho. Se um dia você se decepcionar, eu canso de ouvir no rádio, esses dias uma senhora dizendo: meu filho era 26 anos, era da igreja, meu filho trabalhava na igreja e agora não quer saber, não acredita mais em Deus, se decepcionou. Sabe, filho, a gente se decepciona com pessoas, mas não com Deus. Quando uma pessoa diz: abandonei porque me decepcionei com fulano, a pergunta é muito simples: onde estava a tua fé? Nas pessoas ou naquele a quem servimos? Isso muda a perspectiva. Muda ou não muda? Todos nós somos falhos. Então, quando você mergulha na palavra de Deus, você encontra Jesus. É impressionante porque a liturgia faz um corte, corta um pedaço do capítulo 1, versículo 1,4 e vai para o 4,14. Eu disse: quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais sólidos somos na pessoa de Jesus Cristo do Evangelho. Por isso, a liturgia hoje vai dar um salto e contar de Jesus Cristo. Na primeira leitura, Esdras leu. No Evangelho, é Jesus que faz a assembleia litúrgica. Lucas vai contar um fato, que Jesus ensinava nas sinagogas. Sim, Jesus ensinava, Jesus era pregador, ele ensinava a palavra do Antigo Testamento, numa nova visão. Ele acrescentava interpretações que Deus revelava, e todos o elogiavam. E foi assim que ele foi em Nazaré, sua cidade natal. E ele foi na sinagoga. Para quem não sabe o que é sinagoga, é como se fosse uma capela, uma igreja. E lá todo sábado tinha um rito. Nós temos a missa. Mas qual era o rito deles? O rito deles era praticamente assim: eles chegavam e faziam duas leituras. A primeira sempre era sempre um homem, tinha que ser de maior de idade, e lia um dos livros da lei. Não era o livro inteiro, um trecho. Sentava, e a segunda leitura era dos profetas. E foi aí, na segunda leitura, que Jesus, deve ter feito muitas vezes, foi convidado para fazer a leitura. Ele foi convidado e lhe deram um livro, mas a escolha do texto era do leitor. Era o leitor que escolhia o pedaço. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e escolheu esse texto. Significa que ele conhecia muito. Isso que eu quero dizer: Jesus era um homem que aprendeu de São José muito a Sagrada Escritura. E se hoje muita gente não conhece a Sagrada Escritura, é porque os pais insistiram demais no joguinho daquele de japonês, de chinês, de tiririca, digo, não sei o que lá, mas o que eu não sei o nome daquilo, que é tudo, não tem nada em português. Mas não ensinaram a Bíblia, não botaram na catequese, não foram bons catequistas, deixaram os filhos ser criados na moda de hoje, e vão se tornar aqui ótimos filhos digitais, mas não religiosos. Aí eu te pergunto: cadê a missão? Jesus foi ensinado por São José. Jesus com 12 anos discutiu com doutores da lei, e aqui já com mais de 30 abre o livro e pega o trecho do profeta Isaías. Abre o livro do profeta Isaías e escolhe o trecho que foi proclamado. E qual foi o texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção, para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui
Jesus encontra o próprio sentido da sua missão. Ora, quando há pouco tempo se celebrou o Natal, uma das frases que nós usamos, que é de João, e o verbo se fez carne. O verbo, o que é verbo? Palavra. Se fez carne em Jesus. Então Jesus é a palavra. De novo, Jesus disse: eu vim, e a minha palavra, o meu ensinamento. Vocês me perdoem, meus irmãos, a missão de Jesus não foi fazer milagres. Não se escandalizem comigo. A missão de Jesus não era andar sobre as águas. A missão de Jesus não era curar o cego. A missão de Jesus era revelar o Pai pela palavra. E os sinais das curas, os sinais dos milagres, o andar sobre a água, ressuscitar o morto, era para corroborar, para comprovar que o que ele fazia com a autoridade de ser o Filho de Deus. Compreende isso? Compreende? Porque senão nós ficamos que Jesus veio para fazer milagre. Ora, se ele veio para fazer milagre, por que ele não curou todos os cegos e só alguns? Se ele veio para ressuscitar os mortos em vida, enquanto estava aqui na terra, por que só ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim, e a menina, aquele Talita Cum? Então tinha algo mais. A palavra, a ação de Jesus era trazer boa nova. Boa nova a quem? Aos pobres. E dizer que Deus olha para os menos favorecidos. Gente, essa mensagem doía para as pessoas, incomodava. Ele veio ungido pelo Espírito Santo para fazer aquele que não se enxerga, para aquele que não enxerga perspectiva, abrir os olhos. A gente usa essa palavra, abra o olho, meu filho. Já usou essa palavra? Quando a mãe chega para o filho e para a filha assim com o dedinho assim, ó, abra o olho, meu filho, cuidado com essa megera. Abra o olho, meu filho, cuidado com essa língua de trapo, esse amigo da onça. Jesus veio para abrir o olho, curar os cegos. Eu apenas estou traduzindo em miúdos. Libertar os oprimidos, daqueles que pela lei, pela vigência religiosa, jamais podiam imaginar estar com Deus. É impressionante, meus irmãos. E vou terminando, aqui eu poderia pregar o dia inteiro, a palavra. E termino com algo que Lucas nos escreve. Quando ele terminou, ele pegou o rolo, o pergaminho, e entregou ao ajudante. Qual foi a reação da assembleia? Todos ficaram com os olhos fixos nele. Você acha que Lucas escreveu isso por acaso? Não. Para que você, em relação à palavra, fiquemos com os olhos fixos no Senhor. E da parte de Deus, a resposta. Hoje, na tua vida, porque você que está com os olhos fixos em mim, tudo será realizado. Sua vida será transformada, sua vida será mudada, seus olhos se abrirão, seus pés retomarão o caminho, as suas prisões serão quebradas e a sua libertação acontecerá. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus. Ao final de cada prece, rezemos: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, abençoai vossa igreja, ungida e movida pelo mesmo Espírito de Jesus, para que continue no mundo sua missão libertadora, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, ajudai-nos a olhar com misericórdia os pobres, marginalizados e oprimidos. Confirmai-os na esperança, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, fazei que na força do Espírito Santo sejamos anunciadores da Boa Nova e possamos construir um mundo mais justo e solidário, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, concedei que este dia dedicado à vossa palavra nos anime a redescobrir o encanto pela leitura e oração a partir dos textos sagrados, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Partilhemos nossos dons e nossa vida. Você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 e nos ajude a levar a boa nova da salvação. Cantemos. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor, alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas deste dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz. Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo: a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor.
hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, que este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça, lembrai-vos de nós, ó Pai da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos, São Pio de Pietreutina, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olha a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A Eucaristia é o alimento eterno que nos fortalece para cumprir o projeto de Jesus, que também é nosso. Cantemos. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. O mais longe que eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte. É o Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Mais longe que eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte. É o Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos nos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, eu quero convidá-los sempre a visitar YouTube Padre Manzotti. Olhando para o YouTube, você vai ver, tem a última quinta eucarística, que você pode, se fez lembrar, se não fez rezar. Tem sempre no YouTube Padre Manzotti, com exclusividade, a oração da manhã. Também é recolocado Experiência de Deus. E quero fazer um convite a você. Um convite para a peregrinação chamada Rota do Rosário e Jesus das Santas Chagas. Será dia 8 de março. E de 8 a 14, vamos juntos. É no Paraná. É uma experiência no Rosário, na Eucaristia, todos os dias rezando o Rosário, todo dia rezando a Eucaristia. Mais informação 41 3221 6021, 3221 6040, ou pelo telefone 98753 3300. Se preferir, mande um e-mail, peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Tem outras peregrinações, sim. Dia 29 de maio, na Terra Santa. Dia 27 de outubro, Santuários Marianos e Santiago de Compostela. Filhos queridos, vamos à bênção de Deus. A palavra de Deus, ela tem um objetivo: nos fazer pessoas livres.
Diga: eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero encontrar Jesus na palavra de Deus. Eu quero encontrar Jesus na palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, pelos méritos das santas chagas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, uma salva de palmas a Jesus. Cante. Quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para te servir, meu Senhor. Ser livre, quero ser livre. Só Deus cura e liberta o amor. Toda minha ferida sarou. É tempo de Deus te abençoe. renascer. O mal tenho que vencer. Correntes eu vou quebrar. Eu quero voar. Ser livre. Quero ser livre. Livre para viver seu amor. Livre para te servir, meu Senhor.